Sua Bíblia e abra comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, Mateus capítulo de número 13, verso 44. Mateus 13, 44. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor para sempre. Glorificado seja o nome de Jesus. Todos encontraram? Mateus capítulo 13, verso 44. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então a sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurou boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos. Os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhes Jesus: entendestes todas estas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor. Disse-lhes ele: por isso todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de dizer essas parábolas, saiu dali e, chegando à sua casa ou à sua terra, ensinava na sinagoga, de modo que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós também as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Querido Deus e Pai, em concordância com a oração do Teu Filho, Senhor, eu te peço, toma minha vida diante de Ti, que o Teu Espírito se apodere de mim, preencha cada espaço do meu ser, da minha vida. Faça nessa noite, meu Senhor, tudo aquilo que estiver no Seu coração e na Sua vontade, Pai. Que o nosso coração seja tomado por Ti, Senhor. Que o nosso coração seja dominado por Ti, Senhor. E que as injustiças que houverem nos nossos corações sejam removidas pela Tua justiça. Fala conosco essa noite, Pai. É o que te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Assente-se dando glória ao Senhor. Pode dar glória a Deus, que é de graça. Você não paga nada. Arrumamos agora um ventiladorzinho para ver se esfria mais, né, irmãos? Se baixa mais essa temperatura, já compramos os outros. Amanhã provavelmente
começaremos a instalar os outros, ou aqui ou nas paredes, para melhorar para vocês, para que vocês não fiquem com a temperatura terrena tão alta, somente a espiritual, né? Para ver se vocês não soam tanto. Me preocupa até com isso, com as calorias de vocês, né? Com o bem-estar de vocês. Amém? Queridos, o capítulo de número 3, que escreveu o evangelista Mateus, poderíamos chamá-lo de capítulo das parábolas, porque ele é recheado de parábolas, de ensinamentos de Jesus. Mas quando a gente chega no verso 44, Jesus especifica mais ainda, continuando sim a questão da separação, da divisão do que é bom e do que é ruim, do que é justo e do que é injusto, do que é certo e do que é errado. Jesus continua também a partir do verso 44, também dividindo as coisas, separando as coisas. Mas quando ele chega no verso 44, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. É interessante dizer que ele não diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Ele diz o reino dos céus, porque o reino dos céus e o reino de Deus não são a mesma coisa. Não, pastor, não. O reino dos céus é aquilo que está relacionado diretamente com Deus, com os céus. É aquilo que é associado totalmente à sua justiça, à sua graça, ao seu poder, à sua bondade. O reino de Deus, porém, é tudo aquilo que está direcionado ao reino dos céus, mas é produzido aqui na terra, como a fé, o arrependimento, o batismo, como a ação do Espírito Santo. É o reino de Deus inserido no reino dos céus. Por que, pastor, essa diferença ou essa divergência? Porque o reino de Deus é a questão da fé, porque no céu não precisa ter fé, no céu não precisa de batismo, no céu não precisa de arrependimento, no céu não se faz necessário a ação movedora do Espírito de Deus no coração do homem, mas na terra sim, para que na terra o reino de Deus seja produzido pelo reino dos céus. Mas quando Jesus vem tratar no verso 44, ele vem de uma questão de separação, ele fala do joio, ele fala do trigo, ele fala do semeador, ele fala do grão de mostarda, ele fala de crescimento, ele fala de diminuição, ele fala de acrescentamento, ele fala de divisão também. Porém, quando ele chega no verso 44, ele vai tratar do reino dos céus, que é a maior riqueza distribuída, apresentada, oferecida à humanidade. O reino dos céus inserido no reino de Deus é a maior dádiva de Deus dispensada sobre o homem, é a maior dádiva de Deus dispensada sobre a humanidade. Mas Jesus vai tratar dessa questão. Eu fico olhando agora para João capítulo 3, verso 3, se não me falha a memória, 4 por ali, até o 6, quando Nicodemos está questionando ao Senhor sobre a questão de nascer de novo. Como seria possível entrar novamente no ventre de sua mãe? Aí Jesus é muito enfático e diz: olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, Jesus vai tratar a questão dizendo: você não vai poder ver e você não vai poder entrar. Olha aqui, há duas condições: uma se vê, a outra se entra. Porque para que eu entre no reino dos céus, eu preciso ver e ser inserido no reino de Deus. Jesus vem para Mateus capítulo 13 agora e vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro, a uma riqueza, a algo muito especial, muito extraordinário, que é escondido num campo, ao qual, achando um homem, o escondeu novamente. De tão precioso é este tesouro, que este homem acha que ele não quer dividi-lo. Mas isso aqui nós vamos tratar mais à frente. Mas o que eu acho interessante aqui, Jesus vai dizer que o reino dos céus, ele tem uma força, ele tem um poder, ele tem uma grandeza, que ele é simbolizado como um tesouro.
Aí eu pergunto a você: tesouros são achados facilmente na superfície da terra? Tesouros são achados facilmente, diariamente, constantemente sobre a terra? Não são. Tudo aquilo que se relaciona a tesouro, se relaciona a algo escondido, bem guardado, bem oculto, que para ser extraído, que para ser possuído, que para ser alcançado, cobrará de quem o procura um exercício, uma dedicação, uma direção. Quem já assistiu filme de pirata, vai ver que todo pirata em filme de ação tem um mapa, chamado mapa do tesouro, acreditando ele que aquele mapa vai o conduzir para o local específico onde está a sua riqueza desejada. Tem fundamento? Tem. Está aqui o nosso mapa, está aqui a nossa bússola, está aqui a orientação da nossa vida. Isaías capítulo 45, versículo de número 3 diz que se nós observarmos esta palavra, estas escrituras, este mapa, irá nos revelar os tesouros nas escuridades da terra. Se nós observarmos esta palavra, ela irá nos revelar aquilo que o olho natural não viu. Se nós observarmos esta palavra, ela vai nos revelar as grandezas do reino dos céus. Se nós cavarmos nesta palavra, se nós nos debruçarmos sobre ela, ela é orientação para a nossa vida, ela é bálsamo para a nossa vida, ela é conselho para a nossa vida, ela é sabedoria para a nossa vida, ela é fortalecimento para a nossa vida, ela é vigor para a nossa vida, ela é esperança para a nossa vida, ela é riqueza para a nossa vida, ela é tesouro para a nossa vida. Jesus vai comparar o seu reino como tesouro. E quando eu leio isto aqui, eu fico me perguntando, porque todos nós somos desejosos de granjear bens para nós. Sim ou não? Quem aqui não quer melhorar de vida? Todos nós queremos. Quem aqui não quer ter uma vida melhor? Todos nós queremos, sim ou não? Quem não quer estar estabilizado na vida? Todos. Quem não quer granjear, alcançar, chegar aos ideais e objetivos da vida? Todos. Mas Jesus está tratando de um tesouro que não pode ser visto e encontrado superficialmente. Jesus está falando de um tesouro que, para ser encontrado, vai requerer mais esforço e mais dedicação. Para os tesouros da terra, todo esforço que você faz é visível, é desgastante. Você o encontra pelo esforço físico e material. Mas para se encontrar os tesouros dos céus, eles se operam silenciosamente, na maioria das vezes ocultamente, na maioria das vezes pessoalmente. Para se encontrar os tesouros dos céus, não é visível a todos os homens. Por quê? Porque os tesouros dos céus não se encontram com facilidade sobre a superfície da terra. Os tesouros dos céus não estão aparentemente aos olhos humanos. Por quê? Porque são coisas espirituais. Elas serão conquistadas no joelho, elas serão conquistadas na oração, elas serão conquistadas no silêncio do quarto, elas serão conquistadas na intimidade. Ei, você quer alcançar os tesouros e as riquezas de Deus? Você quer alcançar os tesouros dos céus? Pois comece a adquirir uma intimidade com o Senhor, comece a levar uma vida de relacionamento com Ele, comece a pedir e procurar no Senhor aonde estar escondido as suas riquezas. O reino de Deus, o reino dos céus, perdão, é semelhante, comparado, igual a um tesouro. E é Jesus que vai dizer: escondido. Não queira encontrar as revelações de Deus da sua maneira, com as suas facilidades, sem preço algum a ser pago, sem esforço algum a ser dedicado. Não queira adquirir as riquezas dos céus levando a vida do seu jeito,
para se obter as riquezas celestiais, as coisas dos céus, se faz necessário da minha vida e da sua vida primeiro uma prudência para se obedecer uma norma. Esta palavra. Alcançar os objetivos do reino dos céus. Encontrar estes tesouros que se encontram ocultos, escondidos, guardados. Não acontece de forma superficial. E quando eu olho para a igreja do século 21, eu vejo uma igreja vivendo na superficialidade, por cima. Nas águas superficiais, nas águas rasas, em terras vazias, em terras infrutíferas. Eu olho para a igreja do século 21 e eu vejo pessoas que não se interessam mais em conhecer de Deus, em saber mais de Deus, em se aprofundar mais em Deus. Eu olho para o século atual e eu vejo pessoas se preocupando com o egocentrismo das coisas da terra. Mas deixa eu te dar um recado essa noite: em qualquer área da sua vida, para se obter um sucesso de verdade, se faz necessário estar com uma vida relacional com Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte que emana toda a sabedoria para a nossa vida. Deus é a fonte que emana todo o poder para a nossa vida. Deus é a fonte de todo conhecimento para a nossa vida. Deus é a fonte de toda graça e bênção para a nossa vida. Deus é a fonte que emana todas as riquezas dos céus. Aí deixa eu começar esta introdução perguntando a você: qual está sendo o teu esforço? E qual está sendo a tua dedicação para verdadeiramente encontrar os tesouros dos céus? Que caminhos nós estamos trilhando para nos depararmos com um lugar específico do encontro onde o tesouro está guardado? Quanto tempo nós gastamos, dedicamos, debruçamos-nos? Quanto tempo nós investimos nessa empreitada de encontrar não uma coisa na terra, mas algo que está guardado, que só é recompensado aquele que o busca diligentemente, que só é recompensado aquele que não perde o foco do seu interesse, que só é recompensado aquele que dedica-se sobre ele de dizer: eu irei procurá-lo até encontrá-lo, que só é recompensado aquele que se deixa gastar por esse ideal e por esse objetivo. Não pense que as coisas de Deus chegarão sobre a sua vida de qualquer jeito. Não, não, as coisas de Deus serão derramadas sobre a nossa vida, porém será recobrado de nós um preço, um esforço, uma dedicação, uma vontade, uma busca, uma renúncia. Quer saber o tanto que você prega? Olha para o tanto que você estuda. Quer saber o tanto que você sente de Deus na sua vida? Olha para o tanto de tempo que você investe em oração. Quer saber o tanto de conhecimento das coisas do céu que você tem? Olha para o tanto de tempo que você investe nas coisas de Deus. Porque é um tesouro escondido, irmão. Deus é o dono de toda a riqueza, de toda a bondade, de toda a ciência, de toda a sabedoria, de toda a glória, de todas as coisas. Há uma riqueza em Deus que é disponível para todos, sim, mas só encontram aqueles que a buscam diligentemente. Se você der intensidade nas coisas dos céus e buscar as coisas dos céus com dedicação, com empenho, com vontade, com zelo, com esforço, com esmero, se você se der verdadeiramente atenção às coisas do céu, pode ficar ciente de uma coisa: você vai encontrar uma riqueza, vai se deparar com algo que você não esperava, que é tão grande que você não estava preparado para o receber. Pode buscar ao Senhor com intensidade, com desejo, com busca, por sede de querer mais de Deus, que de uma hora para outra você vai se deparar com algo que você estava cavando e não estava esperando que seria tão dedicado à sua recompensa. Ei, mas pode buscar ao Senhor com ímpeto, com força, com vontade, que a qualquer momento você vai se deparar com algo que Deus reservou para você. Reservou para quem? Prestou para todos aqueles que olharam para o mar
etapa, que foram com diligência, que se esforçaram no caminho, que se frustraram, que toparam, que caíram, mas se levantaram e continuaram dizendo: eu vou em busca daquilo que é melhor para a minha vida, eu vou em busca em Deus daquilo que é extraordinário para a minha vida, eu vou buscar no Senhor aquilo que eu preciso para a minha vida. Continua cavando, que uma hora você vai se deparar com o que está escondido em um campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Esse homem fez o que quando achou o tesouro? O que você descobrir no reino dos céus não é para se limitar a você. As bênçãos de Deus guardadas, reservadas, escondidas para serem dispensadas sobre as nossas vidas, não são para serem ocultas, escondidas, privadas por mim e por você. Esse tesouro representa também o Evangelho de Cristo. E o que é que este homem faz quando ele encontra este tesouro? Ele o esconde novamente. Não, o que Deus te dá não pode parar em você. O que Deus te dá tem que alcançar outras pessoas. O que Deus te dá não pode se deter em você. O que Deus te dá tem que ser uma voz, uma trombeta. O que Deus te entrega não pode ser privado a você, porque o que Deus te entrega é tão grande que outras pessoas terão que compartilhar das riquezas que Deus te deu. O que Deus te dá não pode ser retido a você, porque o que Deus te dá é para abençoar outras vidas. O que Deus te dá é para alcançar outras pessoas. Pastor, o senhor está falando no âmbito material? Não, eu estou falando em todas as áreas da vida. Eu não entendi, eu vou simplificar para você entender. Se Deus te dá a autoridade da riqueza dele de ser destemido, seja destemido para agir com justiça e com verdade. Se Deus lhe dá das riquezas dos seus tesouros para você alcançar vidas e resgatar vidas, seja uma voz profética, seja um arauto, seja uma trombeta de Deus. Se Deus lhe dá sabedoria e entendimento e ciência sobre a sua palavra, então seja um mestre, seja o ensinador das suas riquezas. Se Deus lhe dar a capacidade de você que você recebeu de Deus, então comece a externar e a revelar as grandezas de Deus na sua vida, porque se Deus permitir você encontrar os tesouros escondidos, é porque Deus sabe que você tem capacidade para administrar aquilo que Ele vai confiar a você. Aquele homem pegou e guardou. Não esconda o que Deus derrama sobre a sua vida. Não prive o que Deus faz através da sua vida. Porque há pessoas, quem sabe, que estão na condição de serem abençoadas por meio daquilo que Deus entregou a você. Aquele homem pega o tesouro e ele vai privar, se esconder. Porque é tão bom que ele não quer compartilhar. É tão grande que ele não quer dividir. É tão precioso que ele não quer atrair olhares. Mas não tem como, filho. Quem Deus chama para lhe apresentar os seus tesouros, inevitavelmente você vai estar em evidência. E quem se encontra em evidência sempre será cobrado pelos tesouros que recebeu do Senhor. É inevitável você receber os tesouros de Deus e ficar oculto, omisso. Não.
Todo aquele que é agraciado pelo Senhor, pelas suas riquezas e seus tesouros, por aquilo que emana dos altos céus, por aquilo que vem do trono de Deus, não tem como você ficar escondido, porque todas as vezes que o reino dos céus se abrirem para revelar a você as suas riquezas, você virá à evidência. Por quê? Porque sempre que o reino dos céus derramar uma porção sobre a vida de alguém, não tem como este alguém ficar omisso, escondido e oculto. Não tem. Olha para o profeta Elias, não tem história de Elias, não tem parentesco de Elias, não tem casa de Elias. Elias está no anonimato, mas no dia que os céus se abriram, o reino dos céus derramaram sobre Elias, e ele profetizou. Ele veio à evidência. Por quê? Porque ele recebeu os tesouros do reino dos céus. Quando Deus derrama algo sobre a sua vida, é para ser compartilhado. Aquele homem vai ocultar, esconder, guardar. Aí eu quero abrir aqui um parêntese, uma questão, descontextualizando, mas inserido na mesma questão. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Como você tem usado os tesouros dos céus sobre a tua vida? Como você tem agido e correspondido? Como você tem se posicionado diante do que Deus tem feito na sua vida? Que respostas você está dando aos céus? Pelos céus terem permitido você encontrar algo precioso. Porque deixa eu simplificar para você entender o que é precioso. Tem quantas pessoas hoje que não conhecem o Evangelho, lá fora estão cegamente? Sim ou não? Você encontrou. Você encontrou. Quantas pessoas, agora eu passo para o lado de dentro, quantas pessoas dentro têm recebido dos tesouros dos céus o vigor da vida, a força da vida, a condição da vida, mas não tem correspondido com os céus, na conformidade do que receberam dos céus. Terceiro, para a classe ministerial. Todo dom que Deus dispensou sobre a tua vida, você está utilizando ele como? Todo talento que o Senhor deu a você, toda a capacidade, todo o revestimento do Espírito dele, você está administrando como isso e correspondendo como? Eu vim essa noite lhe chamar a atenção para dizer que os céus estão perguntando a você: o que você está fazendo com os tesouros que te dei? Com a sabedoria que te dei? Com a graça que te dei? Com a unção que te dei? Com os dons que te dei? Com os talentos que te dei? O que você está fazendo com o revestimento que dei a você? Como você está correspondendo aos céus, segundo aquilo que os céus deixou você encontrar? Como você está correspondendo aos céus, segundo aquilo que o céu deixou com que você achasse para a sua vida? Como você está correspondendo aos céus, diante daquilo que o céu revelou a você, diante dos tesouros revelados a você, diante daquilo que Deus deixou você encontrar? Qual é a forma que você está correspondendo? Aquele homem pega, engavetou, guardou, escondeu. Correu, vendeu o que tinha e comprou o campo. Queria ficar só para ele. Os tesouros de Deus, tudo que emana dos céus, não pode parar em nós. Não pode reter-se nas nossas vidas. Não pode ser privado em nós. Verso 45, assim também é o reino dos céus. É semelhante a um comerciante que procurou boas pérolas, e tendo-a encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou.
Primeiro, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. Depois, Jesus é quem está dizendo que o reino dos céus é comparado a um homem, um comerciante que está buscando encontrar uma grande pérola. E ele a encontra. E quando ele a encontra, ele vende tudo para ficar com ela. O que Jesus está querendo ensinar nesse segundo ponto? Que nós andamos desenfreadamente em busca das nossas conquistas terrenas, das coisas visíveis, palpáveis, físicas, materiais, humanas, e por elas nós nos esforçamos, corremos atrás, e por estas coisas a gente dá tudo na vida. Por estas coisas a gente se envolve com tudo na vida, para granjear ter pérolas, para granjear ter coisas, para desejar ter objetos. A gente se esforça diligentemente, porque o reino dos céus não nos atrai mais. Porque o reino dos céus já não chama mais a nossa atenção, e agora os nossos olhos estão fixados nas coisas aqui de baixo, e agora os nossos olhos estão detidos nas coisas aqui da terra. Eu quero dizer a você que maior do que as coisas da terra é o reino dos céus. Jesus é a maior pérola que deva ser procurada, buscada, desejada. Jesus é a maior pérola que completa todo o vazio do nosso ser. Jesus é a maior pérola que preenche todas as lacunas da nossa alma. Nós buscamos tanto coisas, bens, pérolas, riquezas, e assim vamos prendendo o nosso coração. Mateus capítulo 19, verso 21, se não me falha a memória. Jesus, depois de questionado por um jovem rico, Jesus vai dizer àquele jovem rico: quer ser bem-aventurado, abençoado, próspero? Pega tudo que tu tem, vai, vende e dá aos pobres, e volta, tu vai ganhar o reino de Deus. A Bíblia diz que aquele jovem ficou triste, porque para se encontrar com o reino de Deus, ele teria que se desvencilhar dos seus desejos das coisas da terra. E amados, nós estamos desenfreadamente buscando coisas. Nós estamos desenfreadamente com o nosso coração em busca de coisas. Nós estamos desenfreadamente à procura de bens, à procura de conquistas terrenas. Os nossos esforços são por coisas da terra, os nossos esforços são pelo vil metal, os nossos esforços e as nossas dedicatórias são para coisas temporais e passageiras, os nossos esforços são para coisas supérfluas, os nossos esforços estão dominando o nosso coração para coisas medíocres e passageiras. Jesus está dizendo: vocês precisam procurar uma pérola que é maior do que qualquer riqueza sobre a terra. Ele estava falando dele mesmo, que Jesus é a maior dádiva, é a maior riqueza, é o maior presente, é a maior bênção, é o maior bem que o homem possa ter na vida. Ele emana de Jesus. É essa a finalidade do que Jesus está querendo tratar com eles, de que eles se voltem para buscar o reino dos céus, o reino dos céus no coração e na vida deles. Porque do reino dos céus emana para a nossa vida e procede para nós todos os atributos que trabalham dentro de nós. Quando o reino dos céus dispensam algo sobre a nossa vida, trata eu e você pelo lado de dentro e produz em mim e você os atributos do reino dos céus. Quais são? Justiça, misericórdia, lealdade,
amor, benignidade. Quer saber se alguém está ligado ao reino dos céus? Olhe para os atos dele. Se os seus atos forem de justiça, ele está inserido, conectado com o reino dos céus. Porque o reino dos céus produz em nós qualidades do lado de dentro, não do lado de fora. O reino dos céus formaliza em nós, trabalha o nosso caráter, a nossa identidade. O reino dos céus produz na nossa vida um ser diferente, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. O reino dos céus formaliza dentro de nós os atributos e as características de Deus. Quer saber se você está inserido no reino dos céus? Se as características de Deus estão inseridas em você: a justiça, a lealdade, a fidelidade, a bondade, a paz, a mansidão, a verdade. Se estas coisas estiverem sendo produzidas em você, é porque você encontrou a riqueza do reino dos céus. É porque você encontrou a riqueza do reino dos céus. Eram essas coisas que Jesus estava querendo tratar com eles, que eles precisavam permitir que o reino dos céus fosse penetrado dentro deles. E nesta luta para que eles sejam novos homens e novas mulheres, eles precisariam primeiro cavar em busca do tesouro. Segundo, eles deveriam procurar a verdadeira pérola, Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher que é guiado por Jesus consegue andar pelo curso deste mundo. Nenhum homem, nenhuma mulher que é dominado por Jesus conseguirá conduzir a sua vida pautada nas inverdades deste mundo. Todo homem, toda mulher que encontrou esta verdadeira pérola, que encontrou o Senhor verdadeiramente na sua vida, é completado por Ele. E as virtudes de Jesus agora são externadas na vida deste homem e desta mulher. Jesus está tratando dessa questão, desta separação. Verso 46: e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. 47: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxa-na para a praia, assentando-se, escolhe os bons, os cestos, e os ruins jogam fora. O reino dos céus é um tesouro. O reino dos céus é uma pérola. E aqui entra a questão. O reino dos céus é uma rede lançada ao mar. Rede, evangelho. Mar, mundo. O que é que diz a Bíblia, Jesus falando? Pega toda espécie de quê? Isso quer dizer que não pega só os bons. Pega os ruins. Pega os maus peixes. Que dentro agora da rede, na areia da praia, serão separados. É bom, vai para o cesto. Não presta, é jogado fora. E não se escandalize. Para o reino dos céus, quem presta é separado para um lado, quem não quer prestar é separado para o outro. Não se escandalize. Não, pastor, Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é seletivo. Ele é justo, Ele é justiça. Quer melhorar de vida? Você foi alcançado pela rede. A rede alcançou você. Agora depende de você, dentro da rede, apresentar-se como uma boa criatura ou como uma má criatura, como um bom peixe ou como um mau peixe. Porque tem muitas pessoas dentro do reino de Deus, dentro do povo de Deus, inserido na igreja de Deus, que aparentemente é bom peixe, mas não é. Tem gente que tem roupa de crente, tem cara de crente, tem Bíblia de crente, mas não tem nada de crente.
mas Ele sabe separar. João capítulo de número 15, eu vou reforçar essa ideia. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Aí Ele vai dizer: toda vara em mim, nele, que não dá resultado, fruto, Ele faz o que com ela? Ele limpa ela, para que ela venha dar fruto. O que é que Jesus disse que acontece? É cortada, jogada fora, para ser queimada. Por que essa ideia de cortá-la e não limpá-la? Porque com certeza este galho teve tempo para produzir, para se redimir, para apresentar-se, mas não apresentou vida em momento algum. Por que cortar e lançar fora? Porque teve tempo de criar folhas e apresentar frutos, mas não fez. Pastor, quer dizer que Deus vai me descartar? Isso depende de você, não é de Deus. Sério. Depende de mim e depende de você. É a nossa ação, é a nossa reação, é a vida que levamos que vai identificar se o Senhor e os céus vão nos aceitar ou não, vão nos receber ou vão nos lançar fora, vão abrir as portas ou irão fechar as portas para nós. Então Jesus vem falando sobre estas coisas. E é interessante que quando o pescador leva a rede para a beira da praia, há uma diversidade muito grande, há uma qualidade de diversidade imensa. Mas eu te faço uma pergunta essa noite, filho. A rede, o evangelho te alcançou. Jesus te trouxe para a beira da praia. Mas na hora que Ele começar a selecionar, que peixe somos nós? Que peixe sou eu e é você? Que cristão Ele irá identificar na minha vida e na sua vida? Um cristão vazio? Um cristão inapto, inadequado, que não é verdadeiro? Que cristão ele vai encontrar em nós? O que ele vai achar nas nossas vidas quando ele começar a selecionar? Deixa eu ver quem você é. Você vai para o cesto? Ou você vai ser lançado fora? Você vai para o cesto? Ou você vai ser rejeitado? Você vai para o cesto? Ou você não vai ter utilidade alguma? Ele está dizendo: assim é o reino dos céus. Há muita gente na rede, na beira da praia, mas só alguns servem, outros serão lançados fora. Só alguns terão utilidade, outros se perderão. Só alguns terão finalidade, outros serão devolvidos para o mar. É difícil de se ouvir algo assim, porque a gente tem a ideia só de um Deus amor. Deus é justo. Deus é justo e é justiça. Não adianta estarmos inseridos no reino de Deus e não deixarmos o reino dos céus penetrar em nós.
Não adianta estarmos associados ao reino de Deus e não deixar com que o reino dos céus possua a nossa vida. Porque o reino de Deus é a condução da ponte que te leva para o reino dos céus. E o reino dos céus é a essência que parte do trono de Deus para a nossa vida. Conseguimos enxergar Deus em nós. Conseguimos enxergar Deus nas nossas vidas. Conseguimos verdadeiramente distinguir se Deus verdadeiramente está operando em nós. Assim será na consumação do século. Virão anjos e separarão os maus dos bons, e os lançarão na fornalha do fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhe Jesus: entendes todas estas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor. Disse-lhe ele: por isso todo mestre da lei instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Todo entendido, homem da lei, instruído na verdade, na palavra, pai de família, condutor, ensinador, senho, ele retira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. As novas representam a ação atuante do Espírito de Deus. As velhas representam a mudança do que não tem mais utilidade para a vida. As novas representam agora que este pai de família, este homem, está extraindo do seu depósito coisas agora positivas, mudanças de vida verdadeiras. As velhas é que ele está se liberando daquilo que ficou para trás, daquilo que é passado, daquilo que não acrescenta e não produz mais, daquilo que não tem mais utilidade. Ele remove aquelas coisas velhas e ele deixa com que as coisas novas agora sejam operantes em sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa esta noite: permita o reino dos céus começar a arrancar do seu depósito as coisas velhas que atrapalham você de prosseguir, e permita o reino dos céus criar coisas novas. Quando eles ouviram isso, a Bíblia diz que eles se escandalizaram. Aí eu vou fechar aqui. Quando eles se escandalizaram, que foi a primeira coisa que eles foram identificar quem era o indivíduo que estava se portando de forma diferente, criando oposição ao reino da sinagoga. Eles identificam quem é agora o mensageiro: Jesus. Não é este o filho do carpinteiro, querendo desqualificar a autoridade de Jesus, filho de Maria, irmão de Simão, de Judas? Não é este de Nazaré? De onde vem tanta autoridade e poder miraculoso? Todo homem e toda mulher cheio do reino dos céus manifestam poder e autoridade de forma miraculosa. Prova isso, pastor, prova. Prenderam Pedro e João quando em Atos capítulo de número 3 haviam dito uma palavra e levantado um paralítico. Prenderam ele, levaram para a prisão. Gamaliel foi lá, entrou em defesa, foi aquela questão, foram liberar eles. Antes de liberar, Pedro tinha dado um discurso, disseram: ei, não é este pescador desletrado da Galileia ou de Cafarnaum? É ele
E de onde vem tanta sabedoria, tanto poder? É porque toda sabedoria, toda força e todo poder não emana de dentro do homem. É mentira. Quem diz que você puxa lá de dentro uma força é mentira. Toda sabedoria, todo poder emana dos céus, vem de Deus. Se você se encher do reino dos céus, o reino dos céus vai te encher de sabedoria, vai te encher de autoridade, vai te encher de poder. Aí quando o reino dos céus te enche de sabedoria, te enche de autoridade e te enche de poder, não há quem impeça você de caminhar. Não é Ele, é Ele. Aí entra a ênfase da questão. Jesus vai falar com eles e dizer: não existe nenhum profeta sem honra, a não ser aquele de dentro da sua mesma cidade, da sua mesma casa, da mesma terra, do mesmo bairro, da mesma igreja, do mesmo condomínio, da mesma rua. As pessoas autovalorizam o que outras pessoas de fora dizem, mas dificilmente as pessoas perto de você valorizam o que você diz. Por quê? Porque você é profeta de casa. Por causa daquilo, diz a Bíblia, que Jesus deixou de fazer muitos milagres. Por causa de Jesus? Não. Por causa da incredulidade deles, de não aceitar o ensinamento do reino dos céus e quem estava falando. Mas é interessante que Jesus apresentou o reino dos céus, foi descredibilizado por eles, e ao ser descredibilizado por eles, não parou o seu ministério, mudou de lugar, de bairro, de rua, de cidade, mas continuou. Se você permitir, o reino dos céus está dentro de você. Por mais que a sua casa não acredite, você vai continuar. Por mais que o seu bairro não acredite, você vai continuar. Por mais que se levante uma oposição contra você, você vai continuar. Os irmãos de Jesus estão se levantando contra ele. Sabe o que eles falam para Jesus? Vai embora dessa casa. Eles mandam Jesus ir embora de Nazaré. Jesus disse: não tem problema, eu vou embora, mas eu saio daqui com o reino dos céus dentro de mim. Eu saio daqui com autoridade, com poder e com graça sobre a minha vida. Eu irei embora, eu posso não ter honra para vocês, mas eu sei que aquele que me chamou e penetrou o reino dos céus em mim, ele vai concluir esta boa obra. Fica de pé no nome de Jesus.